os primeiros 8 módulos aqui unidos aqui, um em cada uma das laterais, sempre ficaram 2 e 2. Agora, para unir o próximo aqui da ponta, eu vou colocar, não vou deixar espaço aqui não vou deixar sobrando aqui nenhuma das alças. Então, eu vou colocar os marcadores aqui nas 4 alças que eu vou prender. Então, aqui nós vamos prender aqui nessa lateral, que não fizemos ainda aqui. Prendemos aqui o último módulo. Então, eu tenho ele aqui com a última carreira também aqui, com o primeiro leque já pronto. O segundo leque, eu fiz aqui os primeiros 3 pontos altos. Faço uma corrente. Colocar o meu marcador aqui novamente para você entender o que vamos fazer dessa vez. Eu coloquei a marcação aqui dessa vez nos módulos que eu vou prender. Então, depois aqui de ter a união de um módulo e outro, eu vou vir aqui nessa primeira alça que coloquei o marcador. Dessa vez são 2 alças antes aqui do ponto baixo, que temos da união dos outros módulos. E aqui eu vou fazer o ponto baixo, faço uma corrente. E na mesma alça, eu faço os 3 pontos altos. Faço uma corrente, passo aqui pro espaço entre os blocos, faço ponto baixo, faço uma corrente na próxima alça, faço os primeiros 3 pontos altos, uma corrente, vou aqui na próxima alça, onde tem o marcador, e vou prender aqui com um ponto baixo, faço uma corrente, volto aqui na alça e prendo aqui fazendo os 3 pontos altos. Faço uma corrente, passo para o próximo espaço entre os bloquinhos e faço um ponto baixo, uma corrente. Na próxima alça, faço novamente os 3 pontos altos, uma corrente. Vou passar já para a próxima alça aqui do outro bloco, onde coloquei aqui o marcador. E aqui eu prendo com um ponto baixo, faço uma corrente, volto na alça e faço os 3 pontos altos. Faço uma corrente, passo para o próximo espaço entre os blocos, passando de uma alça para outra e prendo com um ponto baixo. Uma corrente, passo para a próxima alça e faço os 3 pontos altos, uma corrente. Na próxima alça aqui que coloquei a marcação, eu vou aqui, vou prender com um ponto baixo. Faço uma corrente, volto aqui na alça do bloco que estamos trabalhando e faço os outros 3 pontos altos. Uma corrente, passo para o espaço entre os blocos e prendo com um ponto baixo. Então, ficou assim. Não tenho nenhuma alça vazia aqui na ponta, como temos aqui no meio. No meio vai sempre sobrando uma alça de cada módulo. Nessa aqui da ponta, você não vai deixar a alça sobrando. Vai unir as 4 alças, 2 em um módulo, 2 na outra. Então, vou completar a carreira e volto trabalhando com você. Com os últimos 2 módulos unidos, aqui um em cada lateral, então, nós temos aqui um total de 10 módulos unidos. Nessa parte interna, aqui onde nós temos as 4 pontas aqui dos módulos, eu vou trabalhar aqui com fio natural.
Então, eu vou prender o fio na agulha. Vou trabalhar aqui nas alças, como eu já fiz nessas outras duas aqui. Então, nós temos 3 partes como essa aqui, onde ficam as alças aqui de cada um dos módulos. Então, vai ficar dessa forma. Então, vou fazer aqui em um para você ver como é feito. Em uma das alças, eu vou começar aqui prendendo o fio, fazendo um ponto baixo. Faço mais um ponto baixo, 2 correntes e mais 2 pontos baixos. Então, ficou dessa forma aqui dentro de uma alça. Aqui eu tenho 3 pontos na base, vou trabalhar, então, 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Vou saltar aqui essa alça de uma corrente, passo aqui para o ponto baixo e faço mais um ponto baixo. No bloquinho de 3 pontos altos, vou fazer 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Aqui nesse espaço, passando de um módulo para o outro, aqui onde eu tenho também um ponto baixo unido uma alça na outra, então eu pulo a alça, venho no ponto baixo e faço aqui um novo ponto baixo. Passo para o bloco de 3 pontos altos e faço 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Passo para o próximo ponto baixo e faço um ponto baixo. No bloco, faço 3 pontos baixos. Então, aqui nessa alça que tenho no meio do leque de 3 correntes, eu trabalho 2 pontos baixos, 2 correntes e mais 2 pontos baixos. Então, vai ficando dessa forma. Passo aqui para outra lateral. Então, no bloco de 3 pontos altos, eu vou fazer sempre 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Nesse ponto baixo que tenho aqui, entre essas alças aqui de uma corrente, que é no espaço aqui de uma alça para outra, nesse ponto baixo eu trabalho também um ponto baixo. Passo para o próximo bloco de 3 pontos altos e faço um ponto baixo em cada um deles. Nesse ponto baixo, que tenho aqui unindo um módulo do outro, aqui eu também faço um ponto baixo. Passo para o próximo bloco de 3 pontos altos e trabalho aqui um ponto baixo em cada um deles. No ponto baixo, faço mais um ponto baixo. No bloco de 3 pontos altos, faço um ponto baixo em cada um deles. Novamente aqui na alça de 3 correntes que tenho no meio do leque, eu faço 2 pontos baixos, 2 correntes e 2 pontos baixos. E vou fazer sempre essa mesma sequência até completar aqui. Então, em cada alça aqui de 3 correntes que tenho no meio do leque, eu faço 2 pontos baixos, 2 correntes e 2 pontos baixos. E em cada ponto alto que tenho na base, vou fazer um ponto baixo. E nos pontos baixos que tenho também entre os blocos, também trabalho um ponto baixo. Então, vou completar a carreira e volto finalizando com você.
Já finalizando aqui a carreira, vou fazendo aqui o último ponto baixo e vou prender com um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciei. Feito isso aqui, eu vou cortar o fio. Retiro a sobra aqui da laçada. Trago aqui para a parte de trás. Aqui eu vou pegar uma sobra e vou amarrar na outra. Faço o primeiro nó sem repuxar o ponto de base e os outros dois eu faço bem firmes. Feito isso aqui, é só você cortar a sobra do fio. Vou abrir aqui para você ver como vai ficar. Você vai fazer o mesmo aqui pelos 3 espaços que você tem aqui no seu caminho de mesa. Feito essa parte, agora nós vamos fazer uma florzinha para colocar aqui no meio. Então, eu começo fazendo aqui um círculo mágico, continuo trabalhando ainda com a linha charme natural. Então, passo aqui o fio pelo círculo mágico e vou prendê-lo. E aqui eu vou fazer 11 pontos baixos. São 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Feito aqui os 11 pontos baixos, eu puxo aqui o fio do círculo, venho aqui nesse primeiro ponto baixo e vou prender com um ponto baixíssimo. Então, ficou assim. Faço uma corrente, no mesmo espaço, faço um ponto baixo. Agora, vou fazer 4 correntes, salto 2 pontos de base, no próximo prendo com um ponto baixo. Faço mais 4 correntes, salto 2 pontos de base, no próximo prendo com um ponto baixo. Faço mais 4 correntes, salto 2 pontos de base, no próximo prendo com um ponto baixo. E faço mais 4 correntes. Venho aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciei e prendo com um ponto baixíssimo. Então, ficou assim, tenho aqui 4 alças. Vou passar para dentro da primeira alça, fazendo um ponto baixo. Faço 2 correntes e mais 4 pontos altos. Feito aqui os 4 pontos altos, eu vou fazer uma corrente, venho aqui em uma dessas alças que tenho aqui na quina do leque, que são essa alça de 2, que é onde tenho aqui 2 pontos baixos em cada uma das laterais, e alcinha aqui de 2 correntes. Então, em uma dessa alça aqui de 2 correntes, eu vou prender aqui com um ponto baixo. Faço mais uma corrente, venho aqui nessa mesma alça e vou fazer novamente 4 pontos altos.
mais 2 correntes e prendo na mesma alça com um ponto baixo. Então, formei aqui a primeira pétala. Passo para a próxima alça e vou fazer a mesma sequência. Faço um ponto baixo, 2 correntes, mais 4 pontos altos. Faço uma corrente, vou aqui para a próxima quina, que é essa próxima alça de 2 correntes que tenho aqui no leque. Na alcinha de 2 correntes, eu vou prender fazendo um ponto baixo. Faço mais uma corrente, volto aqui na mesma alça da florzinha e vou fazer 4 pontos altos. Duas correntes e mais um ponto baixo. Então, vai ficando dessa forma. Passo para a próxima alça e vou fazer a mesma sequência. Um ponto baixo, 2 correntes e 4 pontos altos. Faço uma corrente, venho aqui na próxima quina, nessa próxima alça, aqui do próximo leque, e vou prender com um ponto baixo. Faço uma corrente, volto na alça e faço mais 4 pontos altos. Duas correntes e mais um ponto baixo. Passo para a próxima alça e vou fazer a mesma sequência. Um ponto baixo, 2 correntes e 4 pontos altos. Faço uma corrente, venho na próxima quina, aqui desse próximo leque, e na alcinha de 2 correntes eu prendo com um ponto baixo. Faço uma corrente, volto na alça e faço os 4 pontos altos. Duas correntes e um ponto baixo. E prendo com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Aqui eu vou cortar o fio. Retiro aqui a sobra da laçada. Venho aqui na parte de trás e vou trazer essa sobra aqui para trás. Vou abrir aqui para você ver como ficou. Então, eu tenho uma florzinha bem aqui no meio. Agora, eu vou pegar essa sobra aqui do círculo mágico, essa que tenho aqui no meio. Vou trazer ela aqui para a parte da frente. Passo a sobra aqui na agulha. Trago ela aqui para a parte da frente. Aqui eu vou colocar novamente uma pérola para fazer o acabamento aqui no centro.
Venho aqui na outra lateral e vou puxar o fio novamente para a parte de trás. Aqui na parte de trás, eu tenho esse outro fio que finalizamos a flor. Vou passar ele aqui por esse ponto baixo, para chegar mais próximo aqui do centro. E um pouquinho aqui para a parte central. Então, tem os dois fios aqui, um em cada uma das laterais. E agora eu amarro, fazendo a sequência dos 3 nós, sem repuxar o primeiro nó. E agora é só cortar a sobra. Voltando aqui para a parte da frente, ficou assim. Você vai fazer essa mesma sequência aqui no meio, aqui também. Nesse meio você vai fazer a florzinha. E nesse de cá eu já fiz e vou fazer então nesse. E você vai fazer nos outros dois e no final você terá 3 florzinhas como essa aqui no centro do seu caminho de mesa. Finalizada aqui a parte das florzinhas aqui no centro do nosso caminho de mesa, agora nós vamos fazer a última carreira aqui com o fio colorido, que no caso do meu aqui é o fio rosa. Então, volto a trabalhar com os 2 fios da linha Anne. Eu vou prender o fio na agulha. Você vai começar aí por qualquer espaço, na verdade, aí do seu trabalho. Eu vou trabalhar sempre aqui agora em cima dos pontos altos. Então, aqui eu tenho um bloquinho de 3 pontos altos. Eu vou prender o fio aqui fazendo um ponto baixo. Passo para o próximo ponto alto, faço mais um ponto baixo, no próximo mais um ponto baixo. Então, são 3 pontos altos aqui na base, trabalhei 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Aqui onde eu tenho as alças, eu vou pular, passo já para o próximo bloco de 3 pontos altos. Aqui eu estou passando de um módulo para o outro. Então, aqui no próximo bloco de 3 pontos altos, eu vou fazer 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Pulo novamente aqui essas próximas alças com ponto baixo, passo para o próximo bloco de 3 pontos altos e vou fazer 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Nessa alça que tenho aqui, que é a alça do leque, que é a alça de 3 correntes, nela eu faço um ponto baixo, faço 3 correntes, volto na primeira, conduzo o fio e vou formar um outro ponto baixo. Então, vou fazer um picô, finalizando aqui com um ponto baixo. Na mesma alça, prendo, fazendo também um ponto baixo. Passo aqui para outra lateral do leque, onde tem os 3 pontos altos, e trabalho um ponto baixo em cada um deles. Passo para o próximo leque e vou fazer 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Na alça, faço um ponto baixo, 3 correntes, volto na primeira corrente, conduzo o fio e formo um outro ponto baixo. Na mesma alça, prendo com o segundo ponto baixo. Na outra lateral do leque, vou fazer 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, é bem simples aqui. Então, essas alças aqui de um leque para o outro, você sempre vai pular. Passando aqui de um módulo para o outro, você também vai pular aqui esse espaço que tem aqui da alcinha
passando um módulo para o outro, então aqui você também vai pular. Vai fazer, então, os pontos baixos sempre em cima apenas dos pontos altos. Na alça que você tem aqui no meio do leque, você faz no final aqui 2 pontos baixos e o picô. No picô, são 3 correntes presas também por um ponto baixo. Vai ficar dessa forma. Eu vou completar a carreira, vou abrir aqui para você ver. Vou completar a mesma sequência aqui por toda a carreira, contornando aqui todo o caminho de mesa e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto baixo e vou prender com um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciei. Aqui eu vou cortar o fio. Retiro a sobra aqui da laçada. Vou trazer essa sobra aqui para a parte de trás. Separo um fio do outro. Trago um dos fios aqui para um ponto lateral. E agora eu amarro fazendo a sequência dos 3 nós. Corta a sobra. E ficou dessa forma. Agora, nós vamos fazer a última carreira, aqui com fio natural. Eu vou prender o fio na agulha. Venho aqui em um dos leques. Eu tenho aqui nos primeiros pontos de base. Tenho aqui os pontos altos, então tenho 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. No segundo, eu vou começar trabalhando aqui no segundo ponto de base. Vou fazer um ponto baixo, pegando apenas a alça de trás do ponto de base. No próximo, faço outro ponto baixo, pegando apenas a alça de trás. E no próximo também, um ponto baixo, pegando apenas a alça de trás. Então, fiz aqui os 3 pontos baixos, sempre trabalhando na alça de trás. Eu vou fazer agora aqui uma laçada, vou trabalhar nessa alcinha que tenho aqui embaixo do picô. Então, olhando pela frente, você terá essa visão aqui, sua agulha vindo aqui de trás para frente. Então, vou virar aqui, seguro o picô, e aqui eu vou fazer 5 pontos altos. Então, são 2, 3, 4, 5 pontos altos. Quando você virar para frente, você terá essa visão aqui do picô. Venho aqui no próximo ponto baixo, faço um ponto baixo, vou sempre trabalhar os pontos baixos apenas na alça de trás do ponto de base. Vou fazer 3 pontos baixos aqui depois dos pontos altos, um em cada ponto de base. Para passar aqui de um leque para o outro, eu vou saltar o último ponto baixo que tenho aqui desse leque, salto primeiro do outro, passo então para o próximo ponto de base. Então, para passar de um leque para o outro, você sempre vai saltar 2 pontos de base e agora vai trabalhar 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Lembrando que você está
trabalhando os pontos baixos apenas na alça de trás. Passa aqui para a próxima alça, aqui por baixo desse próximo picô, e aqui você vai fazer 5 pontos altos. Então, fiz 2, 3, 4 e 5. Volta aqui novamente na outra lateral e trabalha 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Salta o próximo ponto de base, o último aqui desse leque, salta o primeiro do outro leque e volta a fazer a mesma sequência. 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Chegando na alça do picô, você vai trabalhar aqui por baixo mais 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Passa para outra lateral e vai fazer 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Vai saltar o próximo ponto de base e o próximo também. Então, saltou aqui 2 pontos de base, vai fazer um ponto baixo no próximo ponto de base. Agora, você chega aqui no encontro novamente de um módulo com o outro, então, salta novamente um ponto de base, salta o outro aqui na outra lateral, então, vai saltar novamente mais 2 pontos de base, passa para o próximo bloco e faz um ponto baixo. Salta novamente 2 pontos de base e vai voltar a fazer 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Vai passar para a próxima alça aqui do próximo picô e vai fazer a sequência dos 5 pontos altos. Na outra lateral, volta a fazer 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Vou abrir aqui para você ver como vai ficando. Então, vai ficar dessa forma. Aqui, para passar de um módulo para o outro, você tinha apenas um bloquinho aqui em uma das laterais e outro no outro. Então, por isso que depois dos 3 pontos baixos, nós saltamos 2 pontos de base, faço um ponto baixo aqui no meio desse primeiro bloquinho, salta mais 2 pontos baixos, faz um segundo ponto baixo aqui no meio do outro bloquinho e salta novamente 2 pontos de base e volta a fazer 3 pontos baixos até chegar novamente aqui no picô. É fácil de fazer. Depois de finalizar aqui toda essa carreira, eu vou cortar, vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo, nesse primeiro ponto baixo que iniciamos, corto o fio e arremato. Então, volto com você, já com a carreira finalizada, te mostrando como ficará. Finalizada aqui a última carreira,
aqui do bico, então ficou dessa forma. O último detalhe que nós vamos fazer aqui agora do nosso caminho de mesa são esses espaços pequenos aqui entre os módulos. Então, continuando trabalhando aqui com a linha Charme Natural, eu volto a prender o fio na agulha. Aqui eu tenho um espaço pequeno aqui entre os módulos. Então, aqui você tem a forma aqui de 4 cantinhos. Eu vou vir aqui sempre nos pontos altos. E vou fazer um ponto baixo. Então, vou fazer aqui um total de 3 pontos baixos. Passo aqui para esse ponto baixo que tenho entre os blocos e nele também faço um ponto baixo. Passo para o próximo bloquinho, que são 3 pontos altos, e vou fazer 3 pontos baixos. No ponto baixo, unindo um bloco do outro, também faço um ponto baixo. No próximo bloquinho, faço 3 pontos baixos. No ponto baixo que tenho entre os blocos, faço um ponto baixo. No próximo bloquinho, mais 3 pontos baixos. No ponto baixo entre os blocos, faço um ponto baixo e vou prender com um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Agora é só você cortar o fio. Retira a sobra aqui da laçada. Vou passar a sobra aqui por baixo para trazer ela aqui para a parte de trás. E aqui eu faço aquela mesma sequência dos 3 nós. E depois é só cortar a sobra do fio. Vou abrir para te mostrar como vai ficar. Então, vai ficar dessa forma. Nesse maior que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quinas, você vai fazer sempre da mesma forma. Em cada ponto alto, você faz um ponto baixo e nos pontos baixos que tem entre os blocos, você também faz um ponto baixo. Vou te mostrar outro aqui já pronto, nessa outra lateral. E nessa lateral aqui, eu tenho todos já finalizados. Então, olha aqui como vai ficar o maior aqui no meio, os outros pequenos aqui no canto, e aqui no meio, você vai ter apenas pequenos aqui. Eu vou fazer, então, essa outra lateral, esses últimos aqui, e volto finalizando com você. Depois de finalizado, então, ficou dessa forma. Puxar aqui os outros para você ver. A última parte é que nós vamos passar o nosso crochê. Depois que você terminou, a sua toalha vai ficando assim. Então, eu coloquei uma toalha aqui de baixo, vou virar o meu crochê aqui pelo avesso. Então, você vai virar aqui o seu caminho pelo avesso e vai passar aqui pelo avesso. Vai puxando os outros módulos, abre ele para que
as alças fiquem certinhas e vai passando. É bem simples, na verdade. Isso vai fazer com que o seu caminho de mesa fique bem aberto. Vai ficar dessa forma, depois de passado. Então, vou passar aqui os outros módulos e volto te mostrando como ficará. Depois de passar o seu caminho de mesa, então ficará assim. Então, aqui nós temos o nosso caminho finalizado. Vou abrir aqui as outras partes para você ir visualizando. Então, ficou assim. No final, nós temos aqui 10 módulos e no comprimento, o nosso caminho de mesa vai ficar com 1,06 m e na largura 38 centímetros. Ok, meninas? Espero que vocês tenham gostado. Eu acredito que tenha ficado bem explicado, mas caso tenha ficado alguma dúvida, me deixem uma pergunta nos comentários que vou respondendo sempre que possível. Antes de finalizarmos, eu quero convidar você mais uma vez para se inscrever em nosso canal. Clique no sininho das notificações para que você sempre seja atualizado de todas as novidades que vão aparecendo aqui no canal. E para nos ajudar a continuar com o nosso projeto aqui do Meu Crochê Contemporâneo, com novas videoaulas para vocês, eu peço você para compartilhar as nossas videoaulas com suas amigas e também curtam os nossos vídeos, certinho? Então, nos vemos nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!